O tema seguinte é feminilização e defeminilização socioeconômica. Instrumentos de avaliação pré-colapso. Conforme foi posto no eu desenhei aqui, o modelo postula, prega que haja uma curva assim, uma senoidal, cossenoidal, que sobe e desce. É um ciclo. Ele é um ciclo yin e yang. Uma força gira e atrás dela vem a outra força. No modelo eu falei que tem o sim, o corpo do sim com a cabeça do não, e o corpo do não com a cabeça do sim. Um é branco com o centro preto, o outro é preto com o centro branco. Um corre atrás do outro, eles vão assumindo as posturas uns dos outros. E nem reparo que fizeram isso. Então, ao haver essa curva sobe e desce que eu proponho seja verdadeiro, efetivo, uma hora é luz, uma hora é sombra. Então, se você coloca isso para o par fundamental homem-mulher, o homem-mulher, a família, os homens vão lá, produzem, vêm, entregam as mulheres que vão organizar. Tudo é um conjunto, é uma dupla capacidade. De maneira nenhuma as mulheres são inferiores. Então elas organizam, e aí em cada nível, os 4 níveis pessoais, indivíduo, família, grupo e empresa. Depois, os 4 ambientais, cidade, município, estado, nação e mundo. Nós fomos evoluindo da cidade-estado, lá na Grécia, Atenas, Esparta, Roma, até o estado-estado, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que teria nos tempos antigos sido equivalente a um país, e agora é um de 27. E a nação-estado, que a primeira foi Portugal, em 1150, já nasceu o Estado, foi o primeiro mercantilista, o primeiro Estado mercantil, o primeirão de todos. Levou muito à frente sobre os demais. Não foi a Itália, não foi a França, não foi a Inglaterra, não foi nenhum desses, foi Portugal. Não foi a Espanha nem a Alemanha, foi o pequenino Portugal que começou tudo. Bom, primeira nação-estado. E aí, cada vez que os homens vão, recolhem, entregam para as mulheres para distribuir, é como se a caverna, aquela caverninha que nós já vimos, o terreirão desse tamanho e a caverninha pequenininha assim, as mulheres organizavam toda aquela coisa para 80% ou 90% da tribo, enquanto os homens, que eram 20% ou 10%, iam caçar. E aí as mulheres que são miméticas se apoderam do conhecimento. Quando chega no limite da capacidade da frente de ondas técnico-científica, de todo conhecimento, de produzir o novo, as mulheres encostam ali, colam, vêm de lá e colam na frente de ondas. E começa a liberalização dos costumes, que é essa coisa do liberalismo. Todos os excessos que já foram cometidos estão sendo cometidos. A minha proposta é que isso precede e sucede cada uma época em que houve transferência no eixo civilizatório. Por exemplo, foi escolha dos geohistoriadores, mas a gente vai ver que, havia um tempo que é uma escolha supremamente esquisita, porque produz uma série numérica para trás e para frente. Então, 476 foi a queda do Império Romano do Ocidente. Em 1453 foi a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla. Em 1789 foi novamente a queda do Ocidente, na Bastilha, na França, Revolução Francesa. Em 1991 foi a queda no Oriente, na Rússia, o Império Romano do Oriente novamente. Então oscila assim, Oriente, Ocidente, Oriente, Ocidente. E em 476 nós devemos esperar que décadas antes, décadas depois, tenha havido uma liberalização dos costumes. Ou então que as forças sociais reagiram contra essa liberalização dos costumes.
os historiadores que vão poder dizer. Em 1453, também em 1789 e assim por diante. É preciso precisar esse mecanismo. Eu não tive nem tempo nem condição de fazer essa investigação. É o que é esperado, mas eu não posso provar porque não pude investigar a fundo. É muita coisa, muito detalhezinho. Quem estava fazendo o quê? Por exemplo, em 476 já era Constantino já tinha favorecido os cristãos, acabado com as perseguições, e Justiniano já tinha tornado o cristianismo uma religião imperial em todo o Império Romano do Oriente e Roma, e no Ocidente, o Império Romano do Ocidente. E aí a coisa estava mais moralizada. Mas havia todo aquele desregramento romano, desde a época dos 12 César, passando por toda aquela bandalheira romana lá. E depois, em 1453, eu não tenho detalhes, porque o Império que começou como Império Romano do Oriente, passou a ser chamado de grego. Já no finalzinho, eles se viam como gregos e não mais como romanos. Os gregos tinham insidiosamente tomado todos os cargos de poder e já não era mais romano, era grego, voltou a ser grego. Em 1789, na França, alguém precisa investigar isso. Embora eu tenha as obras completas de Louis Duran, eu li só parte da coisa e pretendo, havendo tempo, ler o restante. É muito maravilhoso. Mas, naturalmente, existe a competência profissional, pessoas que se dedicaram a vida inteira a tudo, ou frações do tudo, até o ponto ali, aquela coisa específica, aquele lugar ou aquela pessoa, aquela personalidade. Pessoas que têm uma tarimba enorme, uma erudição no melhor sentido, no sentido do conhecimento profundo e não intelectualoide. São profissionais muito respeitáveis que devem ser consultados e a gente deve ver se essa proposta encaixa com a realidade ou não. Pode ser que sim, como pode ser que não. A priori assim não posso dizer que é ou que não é, porque não tem os elementos. É preciso que alguém faça isso. Mas em todos os casos a proposta é essa, que haja uma feminilização quando a frente de ondas é alcançada pela organização feminina, e se sucede o liberalismo. Toda a sociedade se torna extremamente liberal, como está acontecendo com a sociedade ocidental e mundial nesse instante, em que o Estado, nação, encostou na frente de ondas, e até que seja produzido o Estado-mundo, não há outra corrida masculina para se apoderar e entregar as mulheres, e as mulheres ficam com folga para poder relaxar, e, como diz as pessoas, relaxar e gozar, né? Então a feminilização é essa liberalização, esse liberalismo, esse excesso de liberdade que há nessas épocas. Imagino eu que esses sejam dos instantes, pós-1991, que eu chamei de pós-contemporaneidade, contemporâneo de 1789 a 1991, e daí para diante pós-contemporâneo não tem um nome ainda. Então, o que acontece é isso, essa é que é a coisa, a parte mais delicada da questão toda, porque, como já disse alguém, é fácil dar uma coisa, por exemplo, dar um condado, dar um castelo, é fácil. Alguém falou isso, um daqueles caras de antigamente. É fácil você fazer isso, dar uma casa, deixar a pessoa morar na casa, gratuitamente. Mas se você precisar da casa e pedir de volta, é uma guerra. Como se você pedir de volta aquela terra que você atribuiu a um dos seus súditos. Você é o suzerano e atribui ao seu súdito
furar preço, a posse provisória daquela terra. Não é provisória, provisória se torna definitivo. Uma pessoa já falou. Se você coloca uma caçamba, a pessoa pede a você, posso deixar uma caçamba de areia no seu quintal? Pode perder a esperança de que aquela areia seja retirada em prazo breve. Aquilo se tornou um patrimônio da pessoa. Então, a feminilização é essa colocação da caçamba de areia. Agora, para tirar aquelas liberdades excessivas, aquela sujeição que te incomoda, a extrema liberdade da pessoa que foi agraciada, ela se torna um patrimônio dela. O que é seu passa a ser patrimônio dela. É preciso uma guerra. E aí que vem a questão que o modelo coloca. A defeminilização, a remasculinização do sistema produtivo organizativo, ou seja, uma sociedade que não se aquieta em gozar dos privilégios, como nós estamos vendo hoje. O consumo cedeu lugar ao consumido. O consumo que é sadio, as pessoas precisam consumir. Pratos, copos, livros, alimentação. E o consumismo é o desregramento, a falta de regra, a falta de lei. A deslegislação. As leis se tornam letra morta. Então todo mundo pode tudo. É a bandalha total, a bandalheira, a superafirmação da bandalha. As pessoas não têm mais respeito por nada. Então, retomar as rédeas do cavalo desembestado é uma loucura. Depois que soltou é difícil. Tem que ter uma pessoa corajosa, como a gente via em alguns filmes. A pessoa que sai correndo, pula no dorso do cavalo e retoma o equilíbrio, retoma a dirigibilidade. Ou aquelas carruagens desembestadas, vai aquele sujeito corajoso, pula na boleia e consegue controlar os cavalos. Nós estamos numa situação assim, em que a socioeconomia foi feminilizada, todo tipo de permissão e permissividade foi adotada, e agora a defeminilização, a masculinização, a produção e a produtividade para serem retomadas não vai ser fácil. Então, agora vem esse tema, os instrumentos de avaliação pré-colapso. O mundo está à beira do colapso. As pessoas podem não acreditar, mas é a minha avaliação, eu já coloquei. Enviei para os militares desde 97, várias coisas, inclusive a previsão da quebra da China em 19 e guerra em 29, se não for obstado. Então, quais são os instrumentos de avaliação do pré-colapso? Essa condição em que a sociedade se feminilizou e são feitas muitas concessões que ninguém sabe quem vai pagar. Os trabalhadores vão pagar isso. De 44 lugares sentados para os trabalhadores nos ônibus, agora tem 27. E está reduzindo. Depois eu espero fazer uma análise disso. Lugares, caixas especiais para todas aquelas pessoas. E Bolsa Família, cujo propósito foi distorcido, conforme eu mostrei. E todas essas facilidades que estão sendo dadas com dinheiro alheio. Ou seja, dinheiro alheio quer dizer trabalho alheio. Alguém está tendo que fazer, em condições mais difíceis. Então, os trabalhadores tinham 44 e agora tem 27. Calcule o percentual dessa redução. 44, 27 dividido por 44... 61%, então teve 39% de concessões, quase 40%. E assim, alguém deveria fazer uma análise completa dessas concessões
tanto no Brasil quanto, se puderem, porque é muito cansativo, no resto do mundo todo, no mundo todo. Alguém paga. As coisas não são gratuitas. Eles estão penalizando os trabalhadores, estão sobrecarregando os trabalhadores, porque isso não sai do patrão. Quem está pagando tudo isso é o operariado. E, evidentemente, é preciso ultrapassar esse nível da mera constatação para se chegar a esses instrumentos de avaliação do pré-colapso. O que mostra que está para haver um colapso? É verdadeiro isso? Nós podemos atestar com total segurança, com qual percentual de segurança de que, aparecendo um sintoma, o segundo, terceiro, quarto, quinto, enésimo sintoma, então o corpo está mesmo para desabar? O corpo socioeconômico está para desabar, está para entrar em colapso? Nós precisamos saber isso. Os psicólogos economistas e os psicólogos sociólogos têm que apresentar uma avaliação.